Edson, recentemente todo o mundo todo foi pego aí com as informações aí de um ex-militar dos Estados Unidos, da inteligência dos Estados Unidos, declarando, fez juramento no Congresso americano de que os Estados Unidos tinham em posse tanto naves extraterrestres. Você como pesquisador, o que é que os indícios de sua pesquisa apontam? O Olha, ex-militar dos Estados Unidos, ele fala a verdade? olha, o David Grush, né, que é esse funcionário aí, ex-funcionário da inteligência, ele ocupou aí cargos interessantes e ele veio como denunciante juntamente com dois pilotos da Marinha norte-americana que também ali denunciaram algumas coisas. Veja que nós vivemos hoje um momento histórico da ufologia mundial e possivelmente nós teremos agora em setembro, já estou sabendo, já tenho informações, que haverá uma nova audiência no Congresso norte-americano, provavelmente com novos denunciantes aí, e algumas das denúncias que o David Grush fez sobre juramento, e aí é interessante a gente falar esse negócio do juramento, porque quando o americano jura sobre a Bíblia, ele tem que falar a verdade, lá eles levam isso muito a sério. E se ele contar alguma mentira, alguma coisa assim, ele está sujeito a pegar de 5 a 10 anos de cadeia e pode pagar aí multas muito altas, em termos aí, alguns milhares de dólares, né? Então eles não vão correr esse risco aí de estar falando coisas que realmente não tenham uma comprovação. Durante a audiência, ele se esquivou um pouco, o David Grush, porque ele foi orientado assim pelos advogados, até para não pegar algum processo, não citou ali nenhum nome, mas ele falou, olha, terminando aqui essa audiência pública aberta no Congresso, ele se reuniu com alguns parlamentares, lá os congressistas norte-americanos, para apresentar essas evidências. Pelo que a gente está sabendo aí, era um DVD onde tinha documentos, fotografias, vídeos, e ele abriu, inclusive, nome de pessoas que recuperaram essas naves e também os corpos não humanos, né? Que seriam aí algumas entidades. Aí ele deu a entender que nesses corpos não humanos poderia ter até extraterrestres aí. E isso é uma coisa que a ufologia mundial já sabia, mas nunca antes houve uma denúncia dessa num congresso aberto desta forma. Então isso está mexendo aí com a mente de muita gente. Os órgãos de inteligência estão incomodados, mas eu acredito que não vão matar rapidamente aí o David Grush, porque senão ele acaba virando um herói, né, por ter denunciado isso. Nós acreditamos aí que, motivados pelas declarações dele, virão outras pessoas falar o que sabem, né? Ou contar a respeito desses resgates. E, inclusive, ele chegou a mencionar que algumas pessoas chegaram a morrer por trabalharem com engenharia reversa nesses objetos voadores não identificados, e outras pessoas também morreram porque estavam bisbilhotando a parte ufológica norte-americana, então foram silenciados. Então é bem grave isso que ele está falando. Estamos esperando também para agosto um pronunciamento do Bill Nelson, que é o diretor da NASA. Ele esteve na América Latina agora recentemente, passou pelo Brasil no dia 24 de julho e no dia 27 de julho, quando ele estava na Argentina, ele comentou ali a respeito de que estaria destacando uns cientistas para em breve apresentar um relatório ou algum tipo de ferramenta para ajudar nessa questão do estudo científico dos OVNIs. Muito interessante. Eu acho que é praticamente irreversível. Acho que dessa vez não vão colocar, vai terminar em pizza não vão arquivar não. Eu acho que está tomando uma proporção muito forte, né, no mundo todo. E eu acho que essa pressão no Congresso e também uma pressão mundial e da população vai fazer com que a NASA resolva abrir os seus arquivos
e mostrar a verdade. Você tem essa mesma impressão, Edson? Olha, a gente percebeu ali que as denúncias, elas são, assim, bem gritantes, né? Mas o que chamou a atenção dos congressistas é o desvio de orçamento, porque Eles chegaram a perguntar, da onde que está vindo esse dinheiro, essas somas bilionárias para investir nesse programa secreto de OVNIs aí, né? Ao longo de décadas, né? Então, aí foi falado lá algumas empresas que recebem isso. Eu acredito que tem até políticos envolvidos nessas coisas aí, e além de empresas aí já conhecidas no mercado espacial, como a Bigelow Aerospace, do Robert Bigelow, o próprio Elon Musk aí, do SpaceX, né? Então, essa turma aí, eles já foram, no passado, convocados aí para trabalharem com esses materiais não humanos aí, vamos dizer assim, de UAPs, né? Que agora eles não estão falando mais OVNI, disco voador, agora é UAP, né? Tudo que seria fenômeno anômalo não identificado, né? E uma outra coisa também que chamou a atenção, além do orçamento, é que existem normativos internos que proíbem a exposição desse assunto que é sensível, né? Que é acobertado aí há anos. Mas os americanos, os cidadãos norte-americanos que pagam os seus impostos, eles não querem serem enganados ou continuarem a serem enganados dentro dessa temática. A gente fica pensando, será que é apenas uma denúncia, realmente? Ou será que isso não faz parte de uma agenda já pré-estabelecida pelos norte-americanos para chegar num determinado momento e se revelar ao público a realidade dos OVNIs, a existência de vida extraterrestre? Então é algo que a gente fica pensando e somente os próximos capítulos é que nos mostrarão que de fato está acontecendo. A coisa está pegando fogo, realmente, no mundo todo. Russos, chineses também já estão de olho em tudo isso aí. A imprensa mundial não para de falar neste assunto e pessoas, por exemplo, do meio ufológico, o conhecido Bob Lazar, da Área 51, que já falava essas coisas, ele até fez uma chacota lá num podcast, falou assim, mas eu te disse, tá vendo? Eu te disse. Agora o David Grush abriu esse negócio aí para todo mundo e vamos ver o que vai acontecer. Nessa audiência de setembro, que deverá acontecer aí, a gente está com uma expectativa que venha outros denunciantes. Um desses denunciantes seria um piloto que esteve no Brasil e ele esteve transportando a nave e os seres que caíram em Varginha em 1996. Se vier esse depoimento lá no Congresso americano, aí vocês vão ter a certeza, e o Brasil todo, o mundo todo, de que de fato o que aconteceu em Varginha foi algo muito real e que está sendo acobertado até os dias de hoje. Por que é acobertado aqui no Brasil esse tipo de assunto? Porque os americanos têm um acordo com o governo brasileiro já desde muita data, né? Eu achei alguns documentos, por exemplo, do projeto Blue Book, que é o projeto Livro Azul, bem conhecido aí norte-americano. Depois ele foi mudando de nomes, né? E num desses documentos a gente encontra, por exemplo, a citação da explosão do OVNI que aconteceu em Ubatuba, no litoral de São Paulo, explosão e queda de um disco voador em Leme, explosão e queda também de um objeto que caiu entre Santa Catarina e Paraná. Enfim, existem várias evidências de que os americanos estiveram aqui, sim, no Brasil e levaram esses materiais para os Estados Unidos. Recentemente foram liberados também documentos da Embaixada norte-americana no Rio de Janeiro, no Brasil, né? São Paulo, Curitiba, e nesses documentos constam também naves que caíram, foram apreendidas e resgatadas
pela Força Aérea Brasileira, depois foram levadas até o CTA, o DCTA lá em São José dos Campos, né, que é a nossa Área 51 brasileira, e de lá foram encaminhados para a NASA. Né? A NASA nega, né? Diz que nunca mexeu com disco voador, que isso não existe, mas é um engodo, é uma grande mentira, porque tem surgido relatórios ao longo dos anos que demonstram que a NASA, sim, sempre esteve envolvida com isso, analisou metamateriais, ultramateriais e, inclusive, um hacker bem conhecido, que é o Gary McKinnon, esse que está aqui, o Gary McKinnon, ele chegou a descobrir, invadindo os computadores da NASA, isso há alguns anos atrás, que existia a estrutura 8 no Johnson Space Center, que era uma estrutura da NASA que apagava e retocava fotos de satélite. Né? Então, isso foi dito também nessa audiência pública que aconteceu nos Estados Unidos, que eles apagam, que os satélites monitoram isso, mas geralmente eles têm uma equipe para fazer a retocagem desse material ufológico, né, dos OVNIs que, vez ou outra, estão aí no espaço aéreo da Terra. Muito bem. Inclusive tem umas fotos que o Edson nos enviou sobre alguns tipos de ETs que já foram capturados aqui acho que no Brasil, também no mundo. Joga uma das fotos, vamos colocar essas fotos aí para o Edson explicando. Coloca aí, Carl, uma das fotos. Essa daí foi de onde? Olha, isso aí foi um policial norte-americano, um xerife, que ele fotografou uma dessas criaturas, isso na década de 70, né? Essa aí é uma foto bem antiga aí, e a gente fala que são fotos de supostos ETs, né? Porque a gente não tem como comprovar uma foto de um alienígena, de um extraterrestre, de um ser aí. O que dá para comprovar, assim, olha, a foto é autêntica, não sofreu nenhum tipo de retoque ou montagem digital, mas não dá para afirmar 100% de certeza que aquilo ali se trata de um alienígena ou de um extraterrestre, porque pode ser uma pessoa vestida com uma roupa aluminizada, pode ser um boneco, pode ser uma série de coisas, né? Mas são fotos que estão aí rodando no meio ufológico mundial. Tem mais alguma aí? Tem, mas coloca aí, Cauã, uma próxima foto. Essa daí. Essa daí é uma foto bem clássica, que é de um filme que veio à tona no ano de 95, mais precisamente em agosto de 1995, que é o filme do Rei Santilli, que ele falava que seria as imagens daquela criatura que caiu em Roswell, nos Estados Unidos, em julho ali de 1947. Né? Mas, na verdade, depois esse filme se revelou uma fraude, uma montagem, né, dessa possível autópsia aí, necrópsia desse ser que teria supostamente caído na nave. Na verdade, eu tenho uma visão um pouco diferente desse momento histórico da ufologia, que foi em agosto de 95. Eu acredito que o próprio Estados Unidos implantou esse filme fraudulento na mão do Rei Santilli, que era um cineasta, para ele vender isso para o mundo inteiro. Ele vendeu, fez um contrato simultâneo para divulgação no mesmo dia pelas equipes de televisão do mundo todo. E quando isso foi divulgado, na verdade, serviria como um termômetro para medir como que a população mundial reagiria frente à revelação, de repente, de um filme autêntico de um alienígena. E o pessoal naquela época reagiu super bem. Então, acho que acabaram passando na prova aí dos Estados Unidos. Embora a gente sabe que as áreas de inteligência militares de vários países têm em seus arquivos aí classificados alguns materiais, né? Corpos não humanos, naves inteiras, pedaços de naves. Inclusive no Brasil a gente sabe que existem esses artefatos também, né? Não em grande número, porque geralmente os Estados Unidos leva tudo para lá, como aconteceu com o caso Varginha, como aconteceu na época da Operação Prato e outros casos aí
bem conhecidos. Vamos colocar a próxima foto, Cauã. Esse daí, qual é? Esse aqui é uma maquete do ser mais comum que aparece na casuística ufológica. Esse aí a gente chama que é o tipo alfa ou grey, né, que seria o cinzento de olho preto. 80% dos casos que as pessoas veem essas criaturas, esses seres, esses tripulantes dos OVNIs, têm essa configuração. Geralmente, eles têm de 1 metro, 1,60 m, mais ou menos, talvez um pouco menos. Geralmente, eles têm a cabeça desproporcional ao corpo, o olho preto, né? Aí varia a quantidade de dedos nas mãos, né? Geralmente são magrinhos também e tem as suas variações. Esse é 80% dos casos. Existem seres que são parecidos conosco, que é o tipo beta, bem parecido com o ser humano, só varia aí a questão de que eles têm umas feições belas, assim. Geralmente são aqueles loiros de olho comprido, olho azul, né? Que a mulherada fica doida aí para encontrar com esse tipo de ser, né? Esses correspondem a 15% dos casos. Tem mais alguma imagem aí? Tem mais um. Coloca aí, Cauã, mais outra. Essa é meio assustadora, né? Essa é o famoso criatura lá de Varginha, né? Tem as suas variações. Então, essa tipologia, ela corresponde a 5%, ó. 5%, é bem pouco mesmo. E tem sido relatado no mundo todo também. Então, são seres bizarros, né? Com olho vermelho, às vezes com o corpo todo coberto de pelos, entidades assim robóticas ou energéticas que parecem um fantasma, né? Essa tipologia é 5% dos casos. Veja que o baixinho lá que eu mostrei inicialmente é 80% dos casos, o beta, que é parecido com o ser humano, é 15%, e esses seres aí mais animalescos, mais bizarros, é apenas 5%. Já foi visto dentro das naves aí pelos abduzidos, pelas pessoas que são levadas a bordo desses objetos e passam por algumas experiências, seres de tipologias diferentes. Ou seja, o alfa, aquele baixinho cinzento, junto com um beta, por exemplo. E geralmente esses baixinhos são os operacionais, é o que estão fazendo ali implante, que estão mexendo com a testemunha, enquanto os betas ficam dando ordens para eles, né? E esses animalescos geralmente são colocados mais em campo para coletar algum tipo de coisa e talvez fazer com que o beta e o alfa não sofram nenhum tipo de risco. Então, por exemplo, na época lá do chupacabras, por exemplo, tinha aquele animal que atacava os rebanhos e sugava o sangue, né? E também foi visto ali alguns alfas junto com esses chupacabras que faziam o serviço sujo, né? Que era atacar os animais e recolher o sangue, as vísceras já liquefeitas dentro dos animais. Então a gente percebe que existe uma espécie de hierarquia, né? Isso eu estou falando em termos de conjectura, que é o que a gente percebe com base nas descrições das testemunhas, nesses depoimentos que são colhidos aí ao longo dos anos. Edson, nós já estamos no final do programa, o papo é muito bom e ao mesmo tempo muito vasto, e a gente vai agendar uma outra entrevista para a gente continuar esse bate-papo e não ficar de olho aí nos depoimentos que vão surgir lá no Congresso americano, para dar até mais combustível para o nosso próximo bate-papo. Querido, obrigado pela sua participação. Isso. Posso dar um recadinho aqui? Pode, olha, fica à vontade. Nós somos coeditores da revista OVNI Pesquisa e acabou de sair do forno uma edição especial sobre a Operação Prato, né, que é aquele fato que aconteceu no norte do nosso país, na década de 70. A gente esteve lá entrevistando pessoas da época, coletando material, revendo toda essa casuística. Então está imperdível. Quem se interessar, www.ovnipesquisa.com.br. E quem interessa aí por ufologia, quer aprender um pouco mais, entra no meu canal Enigmas e Mistérios no YouTube. A gente está com mais de 780 vídeos lá sobre esse assunto. E em outubro eu vou estar aí na Paraíba, vou estar também no Pernambuco. A gente vai participar de um evento em Campina Grande e em Pernambuco a gente vai estar ministrando uma palestra lá. E se alguém aí, por exemplo, da Paraíba, tiver algum caso interessante, encaminha aí
para o Caliel, né? Depois ele vai estar encaminhando para a gente, porque se a gente estiver próximo da cidade de vocês aí, de repente a gente vai se conhecer pessoalmente, você vai poder contar esse caso para nós, né? E, de repente, a gente até coloca o seu caso lá no canal Enigmas e Mistérios. Queria agradecer mais uma vez aí pela oportunidade ao Caliel, né? E ao Diário do Sertão aí, que sempre tem atendido a gente brilhantemente e fazendo um trabalho de informação do público aí, trazendo notícias de qualidade para todo mundo.